Bem-vindos a mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Preparados para mais uma viagem no tempo. Sempre. Adoro desvendar o passado. Hoje vamos viajar para Paraibuna, uma cidade do interior paulista, através das páginas de 2 livros incríveis. Ah, Memórias de Paraibuna. Cheios de histórias, relatos. Uma verdadeira viagem no tempo. Exatamente. Vamos conhecer a Paraibuna de antigamente, seus personagens, suas festas e até as tretas políticas. Parece emocionante. E a gente vai além dos coronéis, sabe? Yeah. Aquelas figuras poderosas que dominavam a região. Ah, sim. O José Deia, um dos autores, faz questão de mostrar a Paraibuna do povo, a dinâmica entre os coronéis e a população. Isso mesmo. Vamos conhecer a vida das pessoas comuns, as intrigas, as crianças e até as figuras folclóricas que davam um toque especial à cidade. Adoro essas histórias. Então prepare-se. Logo no primeiro capítulo, damos de cara com o Coronel Eduardo José de Camargo, uma figura central na história de Paraibuna. Ah, o Coronel Eduardo. Um personagem marcante, sem dúvida. Os relatos dizem que ele era considerado um gênio, um administrador nato, com inteligência fora do comum. E ele deixou sua marca construindo a empresa de força Ilhas Paraibunense, que forneceu energia elétrica para a cidade até a década de 60. É mesmo. Ele construiu a primeira companhia telefônica de Paraibuna, uma fábrica de meias, uma fábrica de seda. Tudo isso no início do século XX. Incrível, né? Parece que ele impulsionou o progresso da cidade. E era envolvido com política. Curiosamente, não. Apesar de ter presidido o Partido Republicano Paulista, o PRP ele preferia ficar longe da política. Sério. É. Ele achava esse mundo muito turbulento, só aceitou ser delegado de polícia para garantir a paz em Paraibuna. Interessante. Ele não gostava da política, mas se preocupava com o bem-estar da cidade. Exatamente. E por falar em figuras importantes, outro personagem que se destaca é o Coronel Marcelino José de Carvalho, o homem que levou Paraibuna à categoria de cidade. O Coronel Marcelino era um político de verdade, um líder que conquistou o respeito do povo. Ele foi eleito deputado provincial várias vezes e ocupou cargos importantes na Câmara Municipal. Era verdade. E tem aquela história curiosa sobre ele, né? Algo sobre uma proposta irrecusável do imperador. Ah, sim. O Marquês de Monte Alegre, então presidente da província de São Paulo, ofereceu ao Coronel Marcelino carta branca do imperador. Ele podia pedir qualquer coisa, qualquer favor, e seria atendido. Uau! E o que ele pediu? Nada. Como assim? Ele recusou a oferta? Não acredito. Pois é. Ele não queria privilégios, queria trabalhar pelo povo. Que exemplo de integridade. Sem dúvida. E a Rua de Baixo. O que ela tem a ver com o Coronel Antônio Jorge Martins? Coronel Martins era um homem dedicado à comunidade. Ele se empenhou na construção da estrada que ligava Paraibuna a Caraguatatuba. Ah, entendi. E seu filho, Antônio Jorge Martins Filho, seguiu seus passos, tornando-se dentista para servir os mais necessitados. Legal. Uma família dedicada ao bem-estar da população. É verdade. Mas agora, prepare-se para conhecer o lado mais divertido da história de Paraibuna. A era Bem Bem. Parece emocionante. Calma, calma. Nós estamos falando de duelos no meio da rua. Ah, entendi. Era bem. Foi um período de muita rivalidade política na cidade. Ah, tá. Tipo, disputas acirradas entre os partidos. Exatamente. Imagine isso. O PRP, Partido dos Coronéis, versus o PC, que representava o povo. Uau. Deve ter sido um período agitado. E nesse cenário, surge o Dr. Felipe de Mello, um jovem charmoso que conquistou as moças de Paraibuna. Jovem charmoso, conte-me mais. Ele andava sempre armado, com um revólver na cintura. Que ousado. E isso deixava a mulherada encantada. Imagino. Mas a chegada dele acirrou ainda mais a rivalidade entre o PRP e o PC. Ele tinha até um guarda-costas, o Pedro Mineiro. Guarda-costas. Ele devia se meter em muitas confusões. Pedro Mineiro era um sujeito forte que preferia resolver as coisas na base da força, já que não era muito bom de mira. Ah, entendi. Melhor evitar tiros, então. E me fale sobre o episódio da Coroa de Flores. Eu sei que foi uma brincadeira que quase terminou em tragédia. Coroa de Flores, que história é essa? O famoso caso do Akichazo PRP. Os membros do PC colocaram uma enorme coroa de flores com essa frase em um terreno onde havia uma placa do PRP. Que provocação. E a provocação deu certo. Os cartolas do PRP ficaram furiosos e saíram atirando para todos os lados. Nossa! Parecia cena de filme. Por sorte, ninguém se feriu. Mas uma bala perdida atravessou o rádio do síndico Benedito Souza Sobrinho, um comerciante local. E ele? Ficou assustado. Ele transformou o incidente em motivo de orgulho. Exibiu o rádio furado como um troféu de guerra. Que figura. Mas, mudando um pouco de assunto, como era a vida das crianças na Paraibuna daquela época? E diferente da era Bem, com certeza. Imagino.
Enquanto os adultos estavam em pé de guerra por causa de política, as crianças viviam em um mundo mais tranquilo, com brincadeiras tradicionais. Ah, que saudade da infância. Sem internet, sem celular. As brincadeiras refletiam os costumes da época. Os meninos se divertiam com carrinhos de carretel, aviõezinhos de papel e, claro, jogando bola. E as meninas? As meninas brincavam de casinha, amarelinha, roda. Era um tempo em que a imaginação comandava a brincadeira. É verdade, bons tempos. E a ida para a escola era um momento importante, né? Com certeza. Marcava o fim da primeira infância e os uniformes essenciais naquela época. Ah, os uniformes! As meninas com suas saias plissadas azuis e os meninos com seus uniformes caqui, que lembravam soldados da força pública. Era tudo tão certinho, né? Tão diferente de hoje em dia. E as histórias sobre os apelidos. O José Déia conta que os meninos do interior que usavam calças compridas eram chamados de pinto calçu. Tipo, calçu, que engraçado. E para as meninas, a adolescência era uma fase de transição, com permissão para namorar, mas sob olhares atentos. É, namoro naquela época era bem diferente. O casamento era visto como caminho natural e o contato físico era mínimo durante o namoro. Muito diferente de hoje, né? Mas as jovens de Paraibuna sempre davam um jeitinho de contornar as regras. As alunas do Colégio Santo Antônio, por exemplo, aproveitavam as longas rezas de outubro, mês de Nossa Senhora do Rosário, para encontrar seus namorados nas escadas do colégio. Que espertinhas. E as meninas da cidade se reuniam em volta do jardim da praça. A famosa voltinha na praça. Sempre sob a vigilância de uma senhora que morava na praça, a esposa do seu Ciro Alves, o seu Chino. Qualquer sinal de perigo. E era corre-corre para todos os lados. Parece que a juventude de Paraibuna, apesar de todas as restrições, sabia se divertir. Com certeza. E os rapazes? Como eles lidavam com as dificuldades de namorar naquela época? Para muitos, a falta de dinheiro era um grande obstáculo. Eles não tinham como comprar roupas novas, pagar um sorvete para a namorada. É, a grana sempre foi um problema. Alguns se aventuravam em bicos para conseguir algum dinheiro, mas a situação só melhorava por volta dos 18 anos. Era uma época em que o trabalho era escasso para os jovens. Mas pelo menos eles se casavam cedo e construíam suas vidas. E por falar em personagens marcantes, quem eram as figuras folclóricas que alegravam Paraibuna? Ah, prepare-se para conhecer o Geraldo Preto, o mestre das pegadinhas. Geraldo Preto. Que nome curioso. Ele conseguia beber de graça em todos os bares da cidade, organizava casamentos de mentira para outras figuras folclóricas. Casamentos de mentira, que divertido. Quem eram esses outros personagens? O João Venâncio e o João Negro, por exemplo. Que dupla. Ele era amigo de todo mundo. Era amigo de todas as autoridades, incluindo o juiz de direito e o delegado de polícia. Que figura e que tipo de pegadinhas ele aprontava? Uma das mais famosas foi com o seu Zé Daher, um comerciante local. O Geraldo convenceu o filho do seu Zé a pedir um cabrito de estimação. Um cabrito. Certo. E não é que o seu Zé comprou o cabrito. Não acredito. O animal virou uma celebridade na cidade. Passeava de carro com o seu Zé, ficava em cima do balcão da loja. Que história engraçada. E quem era o Isaias Pimpão? Ouvi dizer que ele era um dandy que adorava falar das moças da cidade. Exatamente. O Isaias era uma figura excêntrica. Sempre bem vestido, com terno, cartola e sapatos de pele importada. Um verdadeiro dandy. Ele adorava contar histórias e fazer comentários sobre as moças de Paraibuna, sempre com uma pitada de malícia. Que divertido. E o mistério das roupas novas, como ele conseguia se manter tão elegante. Ah, essa é uma história curiosa. O Isaias tinha um método inusitado para renovar o guarda-roupa. Ele lia a seção de falecimentos do jornal Estado de São Paulo e aparecia nos velórios. Esse gelório, pra quê? Ele dizia ser amigo do falecido e convencia os familiares a lhe dar roupas e objetos do morto como lembrança. Que ousadia. Mas sua sorte acabou quando ele foi reconhecido pelo juízo de direito em um velório em São Paulo. É, parece que a máscara caiu. Caiu! E os casarões da Praça Matriz. Que histórias eles guardam. A maioria dos casarões da Praça Monsenhor Ernesto Milho Arantes foi construída pelo engenheiro Pedro Augusto Calazans, substituindo as antigas casas de pau a pique. E qual foi o primeiro prédio de Taipa? O do seu João Barreto, construído em 1865. E o prédio da Fundação Cultural? Construído em 1868 para abrigar uma fábrica de meias. Teve várias funções ao longo dos anos. Residência, escritório da Força e Luz Paraibunense, sede da Associação Esportiva Paraibunense e até da Prefeitura Municipal. Nossa, quanta história em um único prédio. E para finalizarmos essa primeira parte da nossa viagem no tempo, que tal conhecermos o tio Inácio? Tio Inácio? Uma figura folclórica que encantava Paraibuna com sua música e dança. Que legal! Ele alegrava os domingos de Paraibuna com seu jongo, dançava, cantava e pediam trocados para tomar sua pinguim. Que personagem interessante. O que aconteceu com ele? Um dia, um homem bem vestido apareceu na cidade, procurando por seu sobrinho, o tio Inácio. Levou ele para Santos e ninguém mais teve notícias. Que mistério.
Mas sua história e seu jongo permaneceram na memória do povo de Paraibuna. Que bom! E assim termina a primeira parte da nossa viagem no tempo. Na próxima parte, vamos continuar explorando as memórias de Paraibuna, com as histórias do Antônio Tavares de Almeida. De volta para Paraibuna. Prontos para mais histórias. Com certeza. Ansioso para conhecer as memórias do Antônio Tavares de Almeida. Ele começa falando dos cavalos e cavaleiros, um tema que está no coração dos paraibunenses. Ah, os cavalos, símbolo de tradição e nobreza. Exatamente. Tavares descreve os cavaleiros com admiração, homens habilidosos na arte da equitação. Imagina a cena, cavaleiros desfilando pelas ruas da cidade, principalmente nas festas de Santo Antônio. Ele pinta um quadro com palavras. Sabe qual era o cavalo mais popular na época? E conta. O cavalo verde. Um animal forte, ágil e resistente, perfeito para as estradas da região. Cavalo verde. Por que esse nome? Ele se alimentava só de pasto, sem cuidados especiais. É interessante. Uma pena que essa raça tem extinção, né? É. Perder essas raças é perder um pouco da nossa história. E o mercado de Paraibuna? É, Ele também aparece nas memórias do Tavares. claro. Era um lugar central na vida da cidade. Comércio, vida social, tudo acontecia lá. Como era esse mercado? Um grande espaço aberto, com pisos de terra batida e barracas de madeira. Que legal. E o que vendiam lá? Tudo. Tocinho, sal, café, arroz, banana, frutas. Nossa, deve ter sido uma experiência incrível. Cheio de cores, aromas. E durante a gestão do prefeito Joaquim Benedito Ponte Rico, o mercado foi reformado. Ah, entendi. Mas mantiveram a arquitetura original. Sim. Ele ganhou piso de pedra, novas boxes e até um salão de barbeiro. E a partir daí, passou a ser chamado de Mercadão. Exatamente. Parece que Mercadão era o coração de Paraibuna. Sem dúvida. Mas, mudando um pouco de assunto, o Tavares também nos apresenta um conto sobre a escravidão em Paraibuna, né? Sim. A Fazenda do Vale do Rio Fartura. Um conto ficcional, mas que retrata a realidade da escravidão. E qual é a história? Se passa em 1711, na fazenda do coronel Joaquilino de Souza Alves. Um fazendeiro rico e poderoso, dono de mais de 100 escravos. E como era o coronel? Um homem duro e cruel, usava violência para controlar seus escravos. Que é o... Tinha dois feitores, o Miguelope e o Chico Masquiné. E qual o papel do Rio Fartura nessa O história? olho era cheio de peixes e os escravos se banhavam lá. Ah, entendi. Uma vez por semana eles se reuniam ali para se lavarem a mando do coronel. E o conto fala de algum escravo em particular? Sim, a Druda, uma escrava jovem e bonita, que chama a atenção do coronel. E o que acontece? Ele se aproveita da situação e a seduz. Ela engravida, o que causa o ciúme da senhora Quitéria, a esposa do coronel. Nossa, e como ele reage? Fica perturbado, principalmente porque seu filho legítimo, Sebastião, tem comportamentos considerados afeminados. Que situação. E a Druda? Ela é tirada dos serviços domésticos, mandada para Sansala e dá à luz uma menina. E o que acontece com o bebê? Assim, a Quitéria, tocada pela fragilidade da criança, pede para Natude, uma escrava que havia perdido seu filho, cuidar da menina. Que bom. Pelo menos um ato de compaixão em meio a tanta crueldade. Ela a amamenta e a batiza de Jerusca. E o Miguelope? Aquele feitor que você mencionou. Durante a colheita do café, o Miguelope ameaça o escravo Alexandre. Em um ato de desespero, Alexandre se defende e mata o feitor. Ele foge com sua companheira, Natude, e a pequena Jerusca. Buscam refúgio no Morro dos Quilombos das Mortes. Morro dos Quilombos das Mortes. Que nome interessante. O que era esse lugar? Um refúgio para escravos fugitivos de Paraibuna e das cidades vizinhas. Eles viviam em Liberdade. Sim. Liderados por Carambuzá, os quilombolas resistiam às tentativas de recaptura. Que incrível. E o coronel? Ele se conforma com a fuga. A partir da fuga, a vida dele começa a desmoronar. Sua esposa morre e muitos escravos morrem vítimas de peste bubônica. Que triste. Sozinho e devastado, ele se apega à lembrança de Jerusca, sua filha, e elabora um plano para trazê-la de volta. Que plano? Ele envia Chico Masquiné, seu feitor de confiança, ao quilombo, Pra quê? para convencer Alexandre e Natude a voltarem para a fazenda. Ele promete recompensas a Chico e até um pedaço de terra. E Chico aceita. Sim. Ele se infiltra no quilombo, fingindo ser um escravo fugitivo, e conquista a confiança de Alexandre e Natude. Nossa, que história. Depois de meses, ele revela seu objetivo e a proposta do coronel. E eles aceitam. Alexandre fica furioso, mas Natude o convence, argumentando que seria o melhor para Jerusca. E então, em uma madrugada, eles fogem do quilombo e voltam para a fazenda. E o reencontro com o coronel? Ele os recebe com festa e faz um anúncio surpreendente. Ele concede liberdade a todos os seus escravos. Nossa, que reviravolta. Arrependido, ele reconhece Jerusca como sua filha.
A fazenda do Vale do Rio Fartura se torna um lugar de liberdade. Que final feliz. E Tavares não para por aí. Ele também nos leva para conhecer a influência dos mineiros em Paraibuna, certo? Exatamente, a Paraibuna mineira. Ele mostra como os mineiros influenciaram a cultura da cidade. Como começou essa invasão mineira? Por volta de 1915, o mineiro José Joaquim Almeida comprou a fazenda do Porto. E o que aconteceu? Encantado com Paraibuna, ele voltou para Minas Gerais e espalhou a notícia. E foi aí que começou o êxodo mineiro. As primeiras famílias chegaram a partir de 1916, atraídas pelas oportunidades e pela beleza da região. Que legal. E qual foi o impacto dessa migração? A pecuária leiteira se intensificou e pratos típicos da culinária mineira entraram no cardápio dos paraibunenses. E a integração entre mineiros e paraibunenses. Houve conflito. Pelo contrário, Tavares destaca a boa receptividade dos paraibunenses. A influência mineira foi tão grande que, na década de 1950, cerca de 70% da população já era composta por mineiros ou descendentes. É incrível como as migrações transformam a cultura de um lugar. E depois da Paraibuna mineira, para onde o Tavares nos leva? Ele nos convida a refletir sobre a importância da terra. Terra dádiva, um presente de Deus. Ele expressa seu amor e respeito pela terra. E quais as lições que a terra nos ensina? Aprender com os erros, ter paciência para alcançar nossos objetivos e a beleza da simplicidade. Ele usa exemplos da natureza para ilustrar essas lições. Sim. Ele observa os animais, como os rebanhos que contornam montanhas para chegar ao pasto. Ele também nos leva para dentro de uma casa simples durante uma tempestade. Em Tempestade na Roça, ouvimos o barulho da chuva forte, os trovões. E como termina? A tempestade passa, o sol volta a brilhar e a vida no campo retorna à normalidade. Que bela metáfora sobre a resiliência da vida. E a noite na roça. A tranquilidade da noite no campo, o silêncio, os sons da natureza. E voltando para a cidade, o Tavares fala sobre a fonte da bica e o chafariz. Sim, ele elogia o trabalho de José Amâncio Diniz e seu filho, que reformaram a fonte da bica. E ele até dedica versos a Morro do Rocio e a fonte da bica. Ele fala da crença popular de que a água da bica prende quem a bebe à cidade. Que legal. E a hortênsia, a flor símbolo de Paraibuna. Ele a chama de a rainha do meu lar, um símbolo de amor e beleza. Que lindo. E para finalizar, que tal as curiosidades que o Tavares compartilha? Ele revela o primeiro nascimento registrado em Paraibuna em 2 de novembro de 1875. Que legal. E o óbito mais antigo? Que uma jovem chamada Rita, em 6 de novembro do mesmo ano. Que coincidência. E a estátua de Santo Antônio? Foi esculpida a canivete por um detento. Que talento. E para finalizar? A lenda da primeira imagem de Santo Antônio da Igreja Matriz. Me conta. A imagem veio da fazenda do Porto e depois foi substituída por outra de Portugal. Mas, após uma epidemia, a população devolveu a original à igreja. Parece que Paraibuna é cheio de mistérios e lendas. Ufa, que viagem. Paraibuna é muito mais do que eu imaginava. É verdade. Uma cidade com uma história rica, cheia de detalhes. Vimos como as histórias individuais se entrelaçam. A influência dos coronéis, a luta dos escravos, a vida no campo, a chegada dos mineiros... Tudo isso faz parte da identidade de Paraibuna. É mesmo. E alguns personagens, nossa, E? inesquecíveis. O Coronel Eduardo, com sua visão empreendedora. O Coronel Marcelino, líder político que elevou Paraibuna à categoria de cidade. Quem esquecer do tio Inácio com seu jongo. Do Geraldo Preto, o mestre das pegadinhas, e o Isaías Pimpão, ou Dandy. Deu um toque especial à nossa viagem. Mas também tivemos histórias comoventes. A dos escravos que lutaram por liberdade. O Alexandre, a Natude e a pequena Jerusca. Lembrando da importância de lutar por um mundo mais justo. Exatamente. E a beleza da vida no campo, retratada por Tavares em Tempestade na Roça, Noite na Roça. Nos conectam com a natureza. E as curiosidades do Tavares. O primeiro nascimento registrado em Paraibuna, a lenda da imagem de Santo Antônio. Detalhes que enriquecem a história da cidade. Paraibuna soube preservar sua história e suas tradições, se adaptando ao tempo. Um passado marcante, um futuro promissor. E você que nos acompanhou. O que achou dessa viagem no tempo? Qual história te marcou? Se pudesse voltar no tempo, qual época de Paraibuna você visitaria? Fica a reflexão. E se você se interessou pela história dos quilombos, pesquise mais sobre o tema. Parte fundamental da história do Brasil. Esperamos que tenha gostado. Continue explorando o mundo do conhecimento. Até a próxima!